pessoal, tudo bem? Tudo beleza? Aqui quem está falando é Pedro Villanova e eu decidi que no vídeo de hoje vou ensinar para vocês como utilizar o ChatGPT através do Dash 32, tá certo? E é algo simples, tá certo? Para isso, a primeira parte, ou melhor dizendo, o primeiro passo que vocês precisam seguir é esse. Vocês têm que vir aqui nesse site do ChatGPT, ok? E criar uma chave de API, tá certo? Aqui eu já tinha criado 3 para fazer testes, ok? Aqui, como podem ver, eu já tinha criado exatamente 3 chaves para poder fazer testes, certo? E é claro, além de você criar uma chave de API ou uma chave secreta clicando aqui, certo? Lembre-se de uma coisa, para você poder usar em um S32 ou em alguma linguagem como Python, por exemplo, vocês têm que lembrar que para tornar isso possível, para todo mundo que tiver interesse em usar, tem que vir aqui em Permissions, tá certo? E selecionar All, tá certo? Liberado para todos, ok? E é isso, basicamente. Lembrando, a parte chata é que para usar o ChatGPT, além de você precisar ter uma chave de API, aí vem a parte chata. É obrigatório também você precisa pagar para poder utilizar essa chave de API, tá certo? E aqui, por exemplo, eu paguei o equivalente a $5, certo? E aqui tem dizendo quanto foi que eu gastei após ter decidido pagar para usar o ChatGPT por um tempo, ok? E até agora isso foi tudo que gastei ao utilizar o ChatGPT, ok? E é claro, e logo após vocês terem terminado de fazer isso, vocês então têm que vir para esse código aqui, tá certo? Esse código aqui nada mais é do que um servidor web que eu criei para o F32 para poder ter acesso, ou melhor, para poder utilizar o ChatGPT de maneira mais precisa, ok? E aqui estão algumas configurações básicas. Vocês precisam ter rede 2.4 GHz. E aqui, por exemplo, vai receber a pergunta que você fez para o ChatGPT, tá certo? E é claro, quando vocês forem usar, a chave de API que vocês forem utilizar é única, tá certo? Agora lembre-se de uma coisa, quando vocês forem utilizar, eu tive que usar esse link aqui, é obrigatório vocês usarem esse link, tá certo? Somente com ele pode funcionar o uso do ChatGPT pelo F32, ok? E é claro, o token, ou a chave de API, ou chave de acesso, é único para cada um de vocês, tá certo? Recomendo que não compartilhem. Mas, como eu tinha mostrado anteriormente, quando vocês forem para a parte de Permissions, vocês selecionam algo para vocês poderem utilizar, tá certo? Mas não compartilhem com o pessoal, ok? E aqui, por exemplo, estão algumas configurações básicas na hora de vocês enviarem uma pergunta para o ChatGPT, tá certo? Por exemplo, só funcionou desse jeito, utilizando o GPT-3.5. Só funcionou com essa versão em todas as vezes que eu testei, ok? E aqui tem algumas configurações básicas, como temperatura e o número máximo de tokens. Eu tinha trabalhado com 100 tokens, mas eu decidi que aumentaria mais um pouco, porque quando fui fazer algumas perguntas para o ChatGPT, acabou que ele não exibiu a resposta por completo. Uma parte acabou faltando, aí eu tive que aumentar o número de tokens, tá certo? Eu tinha usado 100, mas mudei para 300, ok? E é claro, detalhe importante, quando vocês fazem a pergunta e então é enviado a resposta, tá certo? Detalhe, originalmente vinha nesse response aqui, tá certo? Mas o que acontece? Esse response aqui, ele não manda só a resposta para pergunta que você fez para o ChatGPT, certo?
ele também, detalhe, ele também mostra alguns dados a mais dentro de um arquivo JSON, como ID, ou até mesmo depois eu lembro e digo para vocês. Mas se tratando desse response aqui, como ele não exibe só a mensagem, ou melhor, não exibe só a resposta, vocês têm que utilizar essa função for aqui. Pois bem, galera, foi graças a essa função aqui que eu pude separar a resposta. Quer dizer, foi graças a essa função que eu consegui pegar somente a resposta e desconsiderar o resto do arquivo JSON, ok? Foi somente com essa função for que eu pude pegar a resposta e desconsiderar o resto do arquivo JSON, ok? E é claro, é importante levar em consideração que só é possível você saber se funcionou ou não se o código de resposta for igual a 200, tá certo? Se o código de resposta for igual a 200, significa que a pergunta que você mandou foi enviada com sucesso e logo irá retornar a resposta, ok? E é obrigatório ter todas essas configurações, tá certo? Pois, tirando o código 200, outros códigos como 400, 500 ou até 403 significam que houve falha na hora de você enviar a resposta, tá certo? Quer dizer, na hora de você enviar a pergunta significa que se deu erro 400, 500 ou 403, por exemplo, significa que houve alguma falha na hora de enviar a sua pergunta, possivelmente porque ou você usou o token errado, ou porque você usou uma versão do GPT que fosse diferente do 3.5, tá certo? E aqui, ó, essa função aqui vai enviar uma requisição para o servidor web que representa a resposta para a última pergunta que você fez, ok? E é claro, para esse caso, para esse servidor web, o que eu fiz foi utilizar o speech, ok, do Google, para que ele pudesse falar a resposta para a sua pergunta, tá certo? E não fiz só isso, eu também fiz a resposta ser exibida na porta serial, ok? Pronto. Agora eu vou mostrar o servidor web funcionando, utilizando esse endereço de IP, tá certo? Ok, vamos lá. Então vamos começar com uma pergunta simples. Por exemplo, vamos perguntar qual é, sei que muita gente sabe a resposta, mas vamos colocar de todo jeito. Qual é a capital do Brasil? Tá certo? Vamos lá, 3, 2, 1, foi. A capital do Brasil é Brasília. Pronto, aí como vocês viram, ele... Vou até aumentar um pouquinho mais o volume, caso vocês não tenham ouvido. O Google Speech, tá certo? Vou colocar para perguntar de novo. Ah, é porque agora que eu me lembrei, não é permitido enviar o mesmo tipo de pergunta. Eu programei desse jeito. Então vamos pensar em outra pergunta. Qual é... Vamos então colocar aqui. Qual é a capital dos Estados Unidos? É que eu programei para que a pergunta fosse respondida por voz uma única vez. A capital dos Estados Unidos é Washington, depois de Cristo. Foi até engraçado. Ok, agora olha só. Eu também coloquei nele um comando de voz, certo? Porém, galera, como muita gente deve saber, infelizmente o comando de voz desse jeito aqui ó, não vai funcionar, porque o servidor web ele é classificado
como não seguro, como vocês podem ver, certo? Aí, olha só o que acontece se eu tentar utilizar o microfone. Ó, o uso do microfone não foi autorizado neste navegador, certo? Mas calma, vamos com calma, tá? O que é que vocês precisam fazer? Ó, precisam pegar o endereço de IP do servidor web, precisam acessar o ngrook, software esse que eu já mostrei outras vezes. Então vamos lá. Aí vocês têm que utilizar esse comando aqui, ngrook http endereço de IP do servidor web, ok? Então vamos lá, 3, 2, 1, foi. Vou até fechar aqui o servidor web normal. Então vamos lá, vamos testar o comando de voz. A capital dos Estados Unidos é Washington, depois de Cristo. Quando reinicia dá isso, resulta nisso. Mas enfim, vamos testar o comando de voz. Qual é a segunda lei da termodinâmica? A segunda lei da termodinâmica é também conhecida como o princípio da entropia e afirma que a energia sempre se transforma de uma forma organizada para uma forma desorganizada e que a entropia de um sistema fechado sempre aumenta ao longo do tempo. Isso significa que a ordem e a organização tendem a diminuir naturalmente, resultando em um aumento da desordem e da aleatoriedade. Além disso, a segunda lei também estabelece que não é possível converter completamente energia térmica em trabalho mecânico, ou seja, sempre haverá perda de energia na forma de calor em qualquer processo termodinâmico. Aí, como vocês viram, ele respondeu a pergunta que eu tinha feito por comando de voz, sobre qual é a segunda lei da termodinâmica, certo? Será que dá para testar mais alguma pergunta? Assim, se você, por exemplo, perguntar a idade de alguma cidade ou celebridade, por exemplo, no caso a idade da cidade, a idade que ela tem desde que foi fundada até os dias de hoje, provavelmente ele vai retornar dados só até 2021, certo? Mas vamos tentar outra pergunta. Qual é a capital da França? Vamos lá. Qual é a capital da França? A capital da França é Paris. Aí, ó, como vocês viram, ele retornou. Ele respondeu qual era a capital da França, certo? E aí é que tá, galera. Você tem essa opção de escrever aqui mesmo a pergunta ou a mensagem e enviar ela para o S32 para que ele possa acessar o chat GPT e responder a sua pergunta, certo? Só avisando, o comando de voz só funciona se você tiver acesso se você utilizar o ngrook ou se você pegar o arquivo em HTML, CSS e JavaScript, certo? Mas tem um porém. O que é que acontece? Se você pegar esse arquivo, ele consegue o código em HTML, CSS e JavaScript, você pode utilizar o comando de voz para enviar a requisição que corresponde à sua pergunta, certo? No entanto, provavelmente ele não vai receber a resposta, ele não vai receber a requisição que corresponde à resposta à sua pergunta, certo? Porque o que acontece, galera, é que você pode enviar tranquilamente, mas todas as vezes que eu testei colocar o HTML, CSS JavaScript para receber uma requisição, toda vez não funcionava. Justamente porque o servidor web, como vocês viram, ele era classificado como não seguro. Mas esse link daqui, ele utiliza o protocolo HTTPS, o que quer dizer que ele pode ser classificado como seguro e você pode usar o comando de voz tranquilamente ao
colocar o link HTTP do servidor web no Nginx, tá certo? E é claro, eu queria saber de vocês, prometo que vou ler os comentários, tá certo? Eu queria saber de vocês, se vocês querem que eu faça vídeos explicando outros tutoriais, ou melhor, mostrando outros tutoriais de como utilizar o ChatGPT de diferentes maneiras, seja para automação ou por exemplo, se você quiser salvar a sua pergunta, se você quiser salvar a resposta da sua pergunta, seja através de um banco de dados ou arquivo TXT, vocês é quem dizem. Se querem que eu faça vídeos explicando ou mostrando mais tutoriais ligados ao ChatGPT, tá certo? E aceito sugestões, por exemplo, salvar respostas ou fazer uma automação, tá certo? Bom, então é isso, galera. Se você gostou, deixa seu joinha. Até o próximo vídeo. Falou disso, pessoal. Tchau.